Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula sobre princípios do direito financeiro. Mas falar sobre princípios do direito financeiro requer uma breve introdução, que envolve a noção de que esses princípios do direito financeiro, eles estão, na verdade, todos esculpidos na nossa Carta Magna. Por que isso acontece? Porque como eu já conversei com vocês na aula sobre atividade financeira do Estado, nós não temos como nós temos em outras áreas do direito, como o direito penal, o direito civil, que nós temos Código de Direito Penal, Código de Direito Civil, e mesmo no direito tributário, que nós temos o Código Tributário Nacional. Em direito financeiro, não existe um código de direito financeiro. O que nós temos são leis infraconstitucionais que regulam a matéria financeira como um todo a partir de normativas que já são fixadas pela Constituição Federal. Por isso que quando a gente vai estudar princípios do direito financeiro, necessariamente a gente precisa começar pela nossa Constituição. Então, essa minha aula ela é dividida em duas partes. A gente vai ver agora a primeira parte dela, que envolve o que eu chamo de princípios constitucionais gerais. Por que princípios constitucionais gerais? Porque aqui nós vamos estudar aqueles dispositivos esparsos na Constituição Federal que não estão propriamente na parte que trata ou que regula a matéria financeira e tributária. A Constituição Federal tem um pedaço dela, tem uma parte dela, que trata especialmente de matéria financeira tributária. Isso acontece a partir do artigo 145. Mas agora nós vamos estudar a nossa Constituição financeira ou todos os nossos princípios constitucionais financeiros e que de alguma forma tocam a matéria, que são gerais, mas que tocam a matéria financeira a partir de toda a estrutura da Constituição Federal que de alguma forma chega na matéria do direito financeiro. Então vejam, todas as vezes que vocês devem ter lá no início do curso começado a estudar a teoria geral do direito, vocês devem ter, a partir daí, visto alguns princípios que são considerados gerais para toda a teoria geral do direito, que envolve, ou para toda a teoria do direito, como parte da doutrina trabalha, três princípios basilares da nossa estrutura jurídica brasileira, que é o princípio da justiça, o da certeza do direito e o da segurança jurídica. Esses são princípios que regulam toda a nossa estrutura jurídica brasileira, mas que não estão inscritos em um único dispositivo constitucional. Na verdade, é toda a formação constitucional que gera o conceito do que é justiça para nós, do que é certeza do direito para nós e do que é segurança jurídica. Do ponto de vista do direito financeiro, esse conceito de justiça, ele envolve uma noção de justiça distributiva. Do que eu estou falando? O direito financeiro ele é concebido a partir da noção, dentro do Estado brasileiro, de que parte da sociedade precisa contribuir para todo o Estado brasileiro. Portanto, uma parte do que nós todos auferimos de renda necessariamente precisa ser transferida para o Estado, para que o Estado possa criar políticas públicas que envolvem necessariamente uma redistribuição de renda. De maneira que esse conceito de justiça em matéria tributária, ele perpassa obrigatoriamente por essa noção de identificação do quantum de cada um de nós tem disponibilidade financeira de contribuir para todo o Estado e para a manutenção desse Estado em funcionamento. O princípio da certeza do direito é um princípio que, quando a gente estuda em teoria geral, ele vem e fala assim, olha, todas as vezes que você entrar com uma ação contra uma outra pessoa, que você colocar em xeque um determinado direito que você acredita que você tem, é o Poder Judiciário, em última instância, em razão do princípio da universalidade da jurisdição, que vai lhe dizer efetivamente se você tem esse direito ou se esse direito pertence a outra pessoa contra a qual você está litigando. De maneira que não há direito que envolva uma
dúvida sobre será que eu tenho direito ou eu não tenho direito, a ideia do nosso ordenamento jurídico é que, ao fim de uma lide, sempre haja um vencedor e um perdedor, porque alguém vai necessariamente ter um direito em detrimento de outra pessoa. Daí a ideia da certeza do direito. E ele está também absolutamente ligado a um outro princípio, que é o da segurança jurídica. Bem, o princípio da segurança jurídica, tal como o da certeza do direito e tal como o da justiça, não tem uma previsão expressa na Constituição, mas sim vários dispositivos constitucionais que, de uma forma ou de outra, fazem com que esse princípio da segurança jurídica tente ser implementado no Brasil. Então, vejam, aqui eu coloquei alguns dispositivos constitucionais que tratam de tentar implementar uma segurança jurídica no Brasil. E aí, dentre esses institutos jurídicos que nós temos previstos na nossa Constituição, nós temos o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que estão expressos no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. E aí vocês devem pensar, nossa, mas o que isso tem a ver com o direito financeiro, né? Então, vejam só, eu vou dar alguns exemplos para vocês identificarem ou tentarem entender qual é a correlação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada em matéria financeira. Vejam, há um tempo atrás foi criado uma contribuição que é realizada pelos aposentados no Brasil. Por que isso foi criado? Porque se identificou que a nossa Previdência não suportaria, com o passar do tempo, a manutenção do pagamento de todas as aposentadorias que ainda viriam a acontecer, com os valores que já haviam sido recolhidos até aquele momento. Por essa razão, se criou, então, uma chamada contribuição complementar. Então, eu me aposentava quando eu completava todo o tempo de contribuição e todo o tempo de trabalho. E depois, mesmo recebendo a minha aposentadoria, eu continuava a contribuir com algum valor, com algum percentual. Então, quando eu recebia a minha aposentadoria, ela já vinha descontada com um valor que ia para uma recomposição do caixa previdenciário. Bem, com a Constituição de 88, todas as contribuições sociais passaram a ser identificadas como modalidades tributárias também. De maneira que todas as vezes que nós estivermos falando em contribuições sociais, e a previdenciária ela é uma contribuição social, nós estamos falando de uma modalidade de tributo. Pois bem, quando essa reforma previdenciária aconteceu e foi criada, então, essa modalidade de contribuição dos aposentados para um próprio regime previdenciário, algumas associações no Brasil resolveram ingressar na Justiça para discutir a constitucionalidade da emenda constitucional que alterou a formação previdenciária, para dizer, olha, essa criação dessa modalidade de contribuição, ela é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque ela fere o direito adquirido. Eu me aposentei a partir de uma regra previdenciária que não previa essa modalidade de contribuição. Por essa razão, isso importa necessariamente no ferimento ao direito adquirido, que importa ainda, em consequência, ou fere a segurança jurídica que é prevista na Constituição Federal. Pois bem, esse processo foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob a relatoria, à época, do ministro Joaquim Barbosa. E ele disse, olha, essa reforma ela não é inconstitucional. Por quê? Porque quando a gente está tratando de previdência, a gente não pode observar princípios constitucionais de forma isolada. E aí ele aplicou uma regra de sopesamento de princípios. Nessa regra de sopesamento de princípios, ele disse o seguinte, que toda a estrutura previdenciária brasileira, ela perpassa necessariamente pelo princípio da solidariedade. A estrutura previdenciária brasileira ela é concebida a partir do princípio da solidariedade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para o regime previdenciário
público, a concepção dele não é a seguinte: eu passei a vida inteira contribuindo com determinado percentual. Isso funciona como se eu estivesse depositando um dinheiro numa conta e fazendo tipo uma poupança para mim, para que quando fosse lá na frente eu fosse resgatar aquela poupança em forma de aposentadoria. Isso é como acontece ou é como é concebida originariamente as previdências privadas, mas o regime previdenciário público não funciona assim. Ele funciona regido pelo princípio da solidariedade, o que quer dizer que nós, profissionais que estamos hoje na ativa, na verdade, contribuímos para pagar os benefícios de aposentadoria daqueles que já estão aposentados. Por essa razão, se há algum tipo de desnivelamento desse princípio da solidariedade nessa organização de todo o planejamento previdenciário brasileiro, então, em razão do princípio da solidariedade, também é legítima a cobrança dos aposentados, para que haja uma recomposição de caixa. Isso não fere o princípio da segurança jurídica, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Bem, mas não satisfeitas, essas associações resolveram ainda recorrer aos tribunais internacionais. E aí elas foram até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E lá a decisão foi simplesmente no sentido de que houve o esgotamento de toda a estrutura interna jurídica brasileira, mas que esse esgotamento se deu de forma absolutamente legítima e houve uma manifestação real da Corte Superior do Brasil nessa matéria. Daí porque não há como se falar em qualquer ferimento aos direitos humanos e o caso foi absolutamente encerrado, sendo então a emenda constitucional dada por constitucional e sem ferimento às regras dos direitos humanos. Então, observem que todas as vezes que a gente trabalha com a noção de princípio constitucional de uma forma geral, ainda que eu não esteja dentro especificamente da matéria tributária, eu acabo, de alguma forma, tocando a matéria financeira ou tocando a matéria tributária. Quando a gente fala de ato jurídico perfeito, a gente tem também a consequência de aplicação dela em situações que envolvem matéria financeira e matéria tributária. Nesse mesmo caso que eu falei para vocês, o grande ponto de fundamentação das ações que as associações entraram envolveram não apenas o direito adquirido, que seria o fato de que quando eu me aposentei eu já havia consolidado aquele direito a fruir da aposentadoria, mas também porque muitos passaram a contribuir novamente, já aposentados, portanto, com seu ato de aposentadoria já personificado num ato jurídico perfeito. E mesmo assim, o Supremo, sopesando princípios, disse que isso não se aplicava àquela especialidade de receita que o Estado passou a oferir a partir da criação dessa reforma previdenciária que foi concebida. Por fim, a coisa julgada. A coisa julgada, ela toca em matéria financeira e em matéria tributária, sobretudo com o advento das súmulas vinculantes. Porque hoje a gente tem uma grande quantidade de súmulas vinculantes, sobretudo em matéria tributária, bem mais do que em matéria financeira. Em matéria financeira nós temos uma ou duas, mas sobretudo em matéria tributária nós temos súmulas vinculantes. E elas, então, pegam as coisas julgadas repetidamente e transformam em estruturas normativas dentro do Brasil. Essa é uma questão que a gente sempre tem que discutir, porque o direito financeiro, tal como o direito tributário, eles são pautados pelo princípio da estrita legalidade. Isso acontece, sobretudo, porque o direito financeiro, tal como o direito tributário, mexem com um direito, uma garantia constitucional nossa, também prevista no artigo 5º, que é o direito à propriedade. Então, como a gente tem
garantido constitucionalmente o direito ao exercício da nossa propriedade privada. Todas as vezes que nós somos, de alguma forma, coercitiva, nós temos que pegar parte dessa nossa propriedade privada e transferir para o âmbito estatal, o que o Estado está fazendo, na verdade, é interferindo em um direito individual nosso, em uma garantia individual nossa que está prevista na Constituição Federal. Daí porque rege o direito financeiro e o direito tributário o princípio da estrita legalidade. Porque, pela própria regra constitucional do artigo 5º de que nós só podemos ser obrigados a fazer alguma coisa em virtude de lei, não há outra forma de se criar tributos, que é a principal fonte de receita do Estado. Nem há outra forma do Estado gastar esse dinheiro que ele aufere a partir do uso do seu poder de coerção contra o contribuinte, senão a partir de previsões legais. De maneira que o Instituto da Coisa Julgada, ele tem um impacto muito considerável dentro do âmbito da aplicação do direito financeiro e do direito tributário por conta da criação das súmulas vinculantes. O princípio da irretroatividade das leis, ele tem uma previsão genérica no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, e quando a gente chegar lá na parte do direito financeiro e tributário, ele vai ter uma ratificação nessa parte da Constituição. Ele envolve a noção de que eu não tenho como trabalhar com leis que eu criei agora de forma retroativa. E isso não passa exclusivamente por leis, mas também por todas as estruturas normativas que são criadas. Elas são sempre para frente, elas não têm o poder de retroatividade. É impossível eu retroagir uma norma financeira e uma norma tributária. Bom, mas vejam só, quando eu estava falando para vocês sobre o princípio da justiça, eu comentei que a nossa estrutura financeira, ela passa necessariamente pela noção de justiça distributiva. Por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com a matéria financeira, né? Isso tem a ver porque a criação de políticas públicas no Brasil tem que obrigatoriamente observar essa regra constitucional da justiça no sentido da distribuição ou da redistribuição. E aí eu projetei aqui para vocês olharem alguns modelos de políticas que são consideradas distributivas ou redistributivas ou regulatórias. Tudo isso envolve matéria financeira. Vejam, quando a gente fala em distributiva, é quando o Estado pega nosso dinheiro e distribui efetivamente através de algumas políticas públicas. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele é uma dessas modalidades. A outra, os fundos de participação dos estados e os fundos de participação dos municípios, bem assim todos os outros bancos que envolvem concessão de benefícios para desenvolvimento de determinadas áreas ou regiões, como, por exemplo, o BASA e o Banco do Nordeste. São consideradas ainda políticas redistributivas, aquelas que importam em pegar uma parte do que há de receita pública e redistribuir dentro da sociedade. Isso envolve criações de políticas como o Bolsa Família, o FIES, o ProUni, o cadastro único que existe há já algum tempo no Brasil e que identifica qual é a parte da sociedade que tem uma necessidade maior de receber diretamente um determinado valor para manutenção da sua vida, como a criação agora no governo Bolsonaro dessas políticas que foram implementadas de entrega de valores para parte da sociedade se manter no período da pandemia. E ainda as políticas chamadas regulatórias, que envolvem, no nosso caso brasileiro, eu coloquei alguns exemplos aqui, as agências de regulação, que tendem a definir dentro da sociedade determinadas políticas públicas para serem tomadas por áreas que desenvolvem serviços ou que prestam serviços, tanto que prestam serviços privados, mas que também são de competência da administração pública.
E ainda regulações do poder econômico, como a lei antitruste. Ainda dentro dos princípios constitucionais gerais, a gente tem que estudar o princípio da universalidade da jurisdição, que eu já comentei com vocês, que está previsto no artigo 5º, 35 da Constituição Federal. Isso tem uma absoluta ligação em matéria financeira, porque nós temos um controle de finanças públicas, chamado de controle externo, que é exercido pelos tribunais de contas, que fazem uma análise técnica das contas públicas e encaminham, na maioria das vezes, para o Poder Legislativo fazer o julgamento final, e aí sim, esse já é um julgamento político com base em uma análise técnica dos tribunais de contas, que fazem, portanto, uma função, ou que exercem uma função de um tribunal administrativo, mas nenhuma das decisões tomadas pelos tribunais de contas estão a salvo de uma revisão pelo Poder Judiciário. E isso acontece em razão do princípio da universalidade da jurisdição, que garante a todos o acesso livre ao Poder Judiciário, porque ele é a última instância de revisão em matéria de legalidade no Brasil. O princípio do contraditório e da ampla defesa, que está previsto no artigo 555 da Constituição, ele é absolutamente aplicável tanto em matéria financeira quanto em matéria tributária, e ele é resguardado por regras que são fixadas pelos próprios tribunais de julgamento. Então, vejam, dentro do âmbito dos tribunais de contas do Brasil como um todo, o Tribunal de Contas da União, dos estados e aqueles municípios em que ainda existe Tribunal de Contas dos municípios, porque ele é considerado pela Constituição de 88 como um órgão em extinção, ou seja, só existem aqueles que já existiam na época da Constituição de 88. Eles não podem mais ser criados agora, depois da Constituição de 88. Então, vejam, no princípio do contraditório e da ampla defesa, a gente tem a obrigatoriedade de que todos esses tribunais criem estruturas próprias, a partir de leis próprias, que garantam um contraditório e ampla defesa. Isso quer dizer que não basta a garantia de entrega de uma única decisão em um único nível hierárquico. Necessariamente eu preciso ter a possibilidade de manejo de algum tipo de recurso administrativo que vai variar de tribunal para tribunal. Por isso que estudar direito financeiro, estudar direito tributário, perpassa necessariamente pelo estudo das normas de cada um desses tribunais. Dependendo do local onde eu vou atuar, se eu vou atuar perante o Tribunal de Contas da União, eu tenho que olhar a lei que institui o Tribunal de Contas da União, o regimento interno daquele órgão. Eu vou atuar no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará, então eu tenho que procurar a lei que criou o Tribunal de Contas do Estado do Pará, a lei que reformulou esse Tribunal de Contas e mais o regimento interno. Eu vou atuar dentro do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará, porque aqui no Estado do Pará nós temos Tribunal de Contas dos municípios. Aí eu também tenho que ir atrás de todas as normativas daquele tribunal. Por isso que, voltando lá para o início da nossa aula, nós não temos um código que envolve toda a matéria financeira. Tudo isso é matéria financeira. Aí vocês vão dizer, não, mas isso é processo, professora. É verdade, é processo, mas é processo administrativo financeiro. E aí, quando vocês estiverem lá na parte de direito tributário, a gente vai se defender de uma cobrança irregular de um IPTU. Eu vou ter que ir atrás da lei do município que criou o IPTU, vou ter que verificar como é que é estruturada toda a forma da Secretaria de Finanças do município contra o qual eu quero discutir, e para poder manejar todas as espécies processuais dentro daquela estrutura tributária. Então, quando eu falo em princípio do contraditório e da ampla defesa, o que eu quero dizer para vocês é, obrigatoriamente, todos os entes que compõem a federação, União, estados e municípios, que realizam atividade financeira, eles têm por obrigação criar estruturas processuais de acesso e de garantia a esse princípio do contraditório e da ampla defesa. Certa vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, professora, tudo isso que a senhora está falando é muito lindo, só que quando a gente chega lá no interior do Pará, em que a prefeitura
é um único prédio e nesse prédio funcionam todas as suas secretarias e eu quero discutir o IPTU, eu vou chegar lá e eu vou dizer, eu quero impugnar esse IPTU, o que é que eu faço? Aí a pessoa vai dizer para mim, entra na justiça. E aí não houve garantia de contraditório ou ampla defesa. E aí a minha resposta é sempre a mesma, pegue um pedaço de papel, escreva o que é que você acha que está errado na sua cobrança do seu IPTU, vai lá na prefeitura e diga, eu quero protocolar isso aqui, porque eu não me conformo com essa minha cobrança do IPTU. Ah, mas eu vou me basear onde? Que aquele município não tem regra nenhuma que identifique esse processo. Simples, no princípio do contraditório e da ampla defesa. Ele está lá na Constituição e ele te dá o direito de revisão daquilo, daquele ato de cobrança administrativa. E a ele se combina o princípio do direito de petição, no artigo 5º, inciso 34, A e B, que quando a gente chegar também na parte de direito financeiro, vocês vão ver o quanto que isso hoje já é implementado a partir de outros dispositivos constitucionais e ainda de normas infraconstitucionais que garantem o livre acesso à informação a partir da concepção, lá em 1988, do princípio do direito de petição. Bom, como eu falei para vocês, quando a gente estava tratando da coisa julgada, da importância das súmulas vinculantes na nossa nova estrutura federal, da nossa nova estrutura de orçamento público, não há como a gente simplesmente não comentar essas súmulas vinculantes. Então, eu coloquei algumas das principais aqui, que tocam matéria financeira e matéria tributária, e que tocam especialmente esses princípios todos que eu acabei de conversar com vocês, para a gente de entender um pouquinho qual é a relação dessas súmulas vinculantes com todos esses princípios e a matéria financeira que a gente estava vendo até agora. Vejam, a súmula vinculante número 3, ela trabalha com os processos dentro do Tribunal de Contas da União. Então, ela diz assim, nos processos perante o TCU, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Então, afastar da análise de ato de aposentadoria, que é um ato que precisa ele ser confirmado pelo Tribunal de Contas da União, essa aposentadoria, reforma ou pensão é em âmbito federal, obviamente, porque se a gente estiver falando de uma aposentadoria de um servidor estadual ou municipal, é para o Tribunal de Contas do Estado ou para o Tribunal de Contas dos municípios, de novo, naqueles estados em que houver Tribunal de Contas dos municípios, tá? Bom, excetuado esse ato, todos os outros atos praticados no âmbito dos tribunais de contas, e aí vejam que essa súmula é concebida para o Tribunal de Contas da União, mas, por óbvio, ela desce até os tribunais de contas dos estados e dos municípios. A ideia aqui é que se garanta o amplo contraditório e a ampla defesa. Então, por mais que eu tenha algum tribunal de contas no Brasil que não tenha uma organização clara, expressa em alguma norma sobre o seu processo de acesso e de revisão das suas próprias decisões, a partir da edição da súmula vinculante número 3, ele obrigatoriamente vai ter que proporcionar isso aos seus jurisdicionados. A súmula vinculante 21, ela diz assim, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. O que é isso, pessoal? E por que existe essa súmula, né? Essa súmula, ela foi criada assim. Há muitos anos atrás, quando a gente ainda tinha uma divisão entre Receita Federal e Previdência Social, que é algo que foi unido há pouco tempo, e aí foi criada a Receita Federal do Brasil, que hoje reúne tanto o Ministério da Previdência, quanto toda a estrutura de fazenda pública da União Federal. Nós tínhamos duas divisões de processos administrativos. Então, a gente tinha um processo administrativo no âmbito da Receita Federal, que trabalhava com todos os tributos, menos as contribuições sociais, e um outro processo administrativo que acontecia no âmbito da Previdência Social, que envolviam exclusivamente as contribuições sociais. Essas normas,
Uma é o Decreto 70.235 de 1972, que vocês ainda vão estudar bastante quando vocês estiverem vendo prática do processo fiscal. Porque, embora seja de 1972, é até hoje a norma que regula o processo administrativo tributário no âmbito da União Federal. Então, eu quero impugnar um lançamento que eu recebi me cobrando o imposto de renda. Eu paguei, eu recolhi imposto de renda, e aí passou um tempo, chegou na minha casa uma notificação me cobrando o imposto de renda que eu não paguei como eu deveria. Eu quero impugnar isso aí, eu quero brigar com a Receita Federal, ainda dentro do âmbito administrativo. Eu não estou falando de processo judicial aqui. Então, eu tenho que ir atrás desse Decreto 70.235 de 1972, que é o que regula o processo administrativo em âmbito da União Federal, no âmbito tributário. E nós tínhamos ainda a lei que regulava o INSS na época. E em ambas as leis do processo administrativo, tanto tributário quanto previdenciário, existiam dispositivos que diziam assim, no âmbito do Decreto 70.235. Você pode entrar com a sua primeira impugnação, mas se você quiser recorrer para a segunda instância administrativa, você pode, desde que você deposite administrativamente o valor que você está discutindo. No âmbito da Previdência, era um pouquinho mais legal. Era assim, olha, você, para manejar o recurso para uma segunda análise dessa matéria que você está discutindo, você pode ou depositar o valor que você está discutindo administrativamente, então eles abriam uma conta administrativa para depositar aquele dinheiro, tal mais ou menos como acontece no depósito judicial, só que aqui dentro de um processo administrativo. Ou você pode arrelar um bem. O que é isso? Você pode dizer para a administração, olha, eu tenho um carro que ele tem mais ou menos o valor, se eu vender hoje, da dívida que eu estou discutindo. Então, eu deixo ele arrolado para a Previdência Social. E aí, com isso, eu posso manejar o meu recurso. Por óbvio que os contribuintes não admitiam isso. Então, começou a se impetrar um horror de mandado de segurança nesse país. E aí, o Supremo ficou abarrotado de mandado de segurança que discutia o quê? A constitucionalidade dos artigos do Decreto 70.235 e da lei do INSS à época, que regulava essa obrigatoriedade de eu fazer um depósito para poder recorrer. O que os mandados de segurança falavam, basicamente, era que isso feria o princípio do contraditório e da ampla defesa. Né? O princípio do contraditório e da ampla defesa, ele é tanto em nível administrativo quanto em nível judicial. Então, eu não posso ter qualquer tipo de restrição. Esses dispositivos previstos em leis infraconstitucionais feriam esse princípio do contraditório e da ampla defesa. E aí, depois de o Supremo julgar 500 milhões de mandados de segurança nessa matéria, eles resolveram, então, editar a súmula vinculante 21, que diz é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. A gente ainda teve a criação da súmula vinculante 28, que diz assim, é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Isso vocês vão estudar bem melhor na parte que trata do direito tributário. Mas só para vocês terem uma ideia, exatamente o contrário disso está previsto na Lei de Execuções Fiscais. A gente tem um dispositivo lá que fala exatamente o contrário desta súmula vinculante. Se vocês desligarem esse vídeo e forem dar uma olhadinha na Lei de Execuções Fiscais, vocês vão ver o dispositivo que fala exatamente o contrário que está aí. Aí vejam só, a gente tem uma súmula vinculante que vem e diz assim, não, olha, esse artigo aí, ele não existe, tá? O que é isso para quem pensou assim, nossa, mas essa professora está falando grego? O que é a admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário? É assim, olha, eu recebi lá aquela cobrança minha do IPTU, não concordei com ela, acho que ela está exagerada. E aí eu fui lá no município, tentei impugnar, não consegui, ninguém me deu a mínima, ou então receberam a minha impugnação, julgaram improcedente, eu resolvi ir para o Poder Judiciário. Aí eu manejei uma ação judicial. Só que a Lei de Execuções Fiscais, que cria as modalidades de ação que o contribuinte pode manejar contra o fisco, no artigo que disciplina quais são essas ações, que tem lá um artigo que diz que o contribuinte pode entrar
contra o fisco com a ação anulatória do crédito tributário. Ou seja, ele quer anular aquela cobrança tributária contra ele. Aí esse dispositivo, que é o artigo 38 da LEF, ele vem dizer o seguinte: se houver o depósito do valor. Ou seja, é como se ele criasse um embaraço para o contribuinte ajuizar uma ação judicial. Ele diz assim: olha, você só pode manejar essa ação, você só pode ajuizar a ação para anular esse crédito tributário se você fizer um depósito judicial do valor. De novo, a gente tem um ferimento por lei infraconstitucional de princípios constitucionais, da universalidade da jurisdição, do livre acesso ao poder judiciário, do contraditório e da ampla defesa, do direito de petição. Tudo isso dentro de um mesmo dispositivo infraconstitucional. E aí, por conta disso, o Supremo, já cansado também de quilhões de milhões de ações que chegavam nele para dizer o seguinte: o pedaço do artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais que me obriga a fazer o depósito do montante integral, ele é inconstitucional. É o artigo inteiro? Não, é só a parte que diz que eu tenho que fazer depósito. Então, o Supremo veio e disse: é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito. Ou seja, ele pegou aquele pedacinho final do artigo 38 e passou um tracinho nele assim, com a súmula vinculante 28. Por essa razão é que eu falei lá no início da aula que não dá para a gente estudar direito financeiro só com a Constituição e com as leis. Necessariamente, em razão do princípio da coisa julgada, com o advento das súmulas vinculantes, a gente precisa encarar as súmulas vinculantes obrigatoriamente. E aí eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui para na próxima aula a gente falar um pouquinho sobre, para a gente terminar os princípios constitucionais gerais.